Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. 30ª gota dessa série sobre o Salmo 91. Um salmo muito inspirativo, um salmo que nós não sabemos ao certo quem foi o autor do Salmo 91. A cultura hebraica, ela admite que quando um salmo não tem o título, é porque o autor foi o anterior, o capítulo anterior. O Salmo 90 é atribuído a Moisés, e então muitos acreditam que o Salmo 91 é um salmo escrito por Moisés. E quando você vai ler, algumas questões parecem realmente que são do contexto de vida de Moisés. Por exemplo, quando nós nos deparamos com pragas, quando nos deparamos com tantas coisas que são ditas nesse salmo, pavor noturno, trevas que propagam na mortandade, a gente começa realmente a pensar que foi Moisés. Quando observamos setas, quando olhamos essas questões que muito se parecem com guerras, a gente começa a pensar que foi Davi. Mas independente de quem foi o autor do Salmo 91, algo mexe com o meu coração quando eu percebo a forma tão alinhada, a forma tão conectada que o Salmo 91 foi escrito. Não tem como um ser humano, não tem como a mente humana ter a ideia tão conectada de um salmo tão profundo. E é engraçado que os perigos que esse salmo aparenta, demonstra, indica, são perigos que eu diria que são capazes de destruir a autodefesa, a defesa pessoal, a capacidade intelectiva, o sentimento conteudista, a força que um ser humano possa ter, inclusive através da sua proteção, como câmeras, como cerca elétrica, como um carro com giroflex do lado de fora de casa, de vigilantes. E esse salmo vai nos mostrar que, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, nós temos um Deus. E esse Deus é tão extraordinário que ele, inclusive, nos prepara para as batalhas da vida. E é por isso que ele diz: tome cuidado para você não tropeçar nas pedras da vida. E ele diz que deu ordem aos anjos a nosso respeito, e a ordem que ele deu aos anjos a nosso respeito é para nos sustentar pelas mãos, para não tropecemos em alguma pedra. Eu gostaria de voltar a falar sobre essas pedras, por quê? Porque a ideia que Satanás passa através da tentação que ele fez a Jesus, quando nós lemos o verso 11 e o verso 12, foram justamente os textos que ele usou para tentar Jesus. Então, quando ele tenta Jesus, o que, que ele queria com isso? Ele queria fazer Jesus agir, eu diria que de forma escapista, temerária. E não obstante, Jesus, ele, com toda a calma, devoção e toda a confiança na palavra de Deus, Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, que é onde está registrado que nós não devemos tentar o Senhor teu Deus. E nesse contexto, nós vamos perceber uma profunda conexão com o versículo 9, que nós também já lemos. E esse contexto que o Salmo 91 é escrito, como eu disse, independente na vida de quem, mas quem diz as palavras, no fundo, é o Espírito Santo. É ele que promete o cuidado, ele que promete ser o refúgio. Olha bem, ele não promete um refúgio. Deus promete ser o refúgio. Ele não promete uma boa proteção, uma testada proteção. Ele protege ser essa proteção. Ele não protege um cuidado excelente. Ele promete ser o cuidado. E eu diria que essas metáforas concernentes à proteção, quando ele começa a prover a partir dos anjos, eu creio que são coisas que seriam muito fáceis de ser compreendidas naquele contexto por causa de Êxodo, por exemplo. O anjo vai à frente. Êxodo vai nos mostrar essas questões que são escritas. À luz da Bíblia, nós vamos ver várias vezes anjos do Senhor entrando em ação, ora tirando um da cadeia, ora libertando o outro, ora guiando o seu povo, ora dizendo não faça isso. Então, os anjos do Senhor em Israel, nós vamos mostrar e vamos perceber como eles eram atuantes nas ordens e determinações de Deus. Então, Deus livrou Israel do Egito
Deus construiu a libertação de Israel no Egito com muita paz da parte de Deus. Deus guardou o seu povo dos perigos e a promessa de Deus de repetir, de tornar real, de tornar atual o cuidado, a proteção, de tornar real o seu refúgio, de renovar as promessas. Essa é uma intenção diuturna de Deus. Então, você que escuta essa gota 30ª, cuidado para você não tropeçar nas pedras. A vida nos dá sinalizações. A vida nos dá, assim como você vai numa autoescola e você aprende os sinais, começa a se relacionar com Deus para você aprender os sinais, porque a vida, ela nos dá sinais. E esses sinais são sinais protetivos para não tropeçarmos na pedra. Eu diria que a palavra de Deus é esse manual de sinais. Conheça a palavra de Deus, se relacione com Deus, porque você vai aprender os sinais e jamais tropeçarás numa pedra. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota, pelos irmãos que tão atenciosamente escutam essa série, tantos anos, outros que já escutam. Queria pedir que o Senhor os abençoe e os guarde. Queria pedir que a mão do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Não esqueça, vá no canal, se inscreva. Eu estou percebendo que muitos canais com o nome Gota de Sabedoria estão sendo criados no YouTube, mas lamentavelmente é assim mesmo. Mas procure Gotas de Sabedoria, Pastor Hermes Júnior, Hermes com H, tá bom? Fiquem com Deus e um grande abraço.